É o Código Aberto que está no ar nesse exato momento, aqui para você e com você. Seja muito bem-vindo, porque você já sabe que nós temos nosso encontro marcado, onde a gente estuda a Bíblia de um jeito diferente. E se prepare, porque hoje não pode zapear por nada, porque o assunto são as mulheres. É isso mesmo, sempre a gente deixa para falar o assunto depois, mas hoje não adianta, mulher tem que assistir e homem tem que assistir ainda mais, porque você vai estudar comigo aqui o livro da Bíblia que é conhecido como o Evangelho das Mulheres. É isso mesmo, pastor, o Evangelho das Mulheres, tem isso na Bíblia. Seja bem-vindo ao Código Aberto, tudo certinho? Tudo certinho, tudo em paz. Se existe um dos livros da Bíblia onde a mulher recebe um tratamento digno e impede igualdade com o homem, é no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Então já vou pular aqui para o Fábio Bergamo. E aí, Fábio? Tudo beleza? Vamos falar de mulheres hoje na Bíblia? A mulher é sempre importante, né? Eu tenho três mulheres importantes na minha vida, né? É mesmo? Minha vovó Jandira, um abraço para ela, fanzaça da Novo Tempo. Minha mãe, não é? Dona Sandra Bergamo, um abraço. E minha esposa Alana, um beijo para você. Que beleza! O que é que você mais admira? Uma característica feminina que te chama a atenção? Olha, é a capacidade de ser multitarefa, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Elas Isso conseguem. Assim é fantástico, fantástico. Tá bom, elas vão ficar por último na apresentação hoje, porque é homenagem para elas, tá bom? Porque a gente quer receber com todo carinho e honras livro de Lucas, o Evangelho das Mulheres. Então eu já vou apresentar para você o nosso convidado de honra, o nosso grande músico, cantor, adorador, ministro do louvor, mas acima de tudo, pastor Jairo. Vamos falar de mulheres hoje, pastor? Vamos, e esse assunto vai render. Você é minoria na tua casa, pelo jeito, né? Sou. Tá Temos bom. a Sofia, a Sabrina, e a gente já está pensando aí num quarto elemento, né? Talvez venha uma menina, aí, né? Que legal. Se Jairo. for seguir no ritmo da família dela, que são 3 irmãs, né? Ela e mais Tá. 2. Você vai ser minoria mesmo. Sempre. Meu brother, me diz uma coisa, uma característica feminina que te chama a atenção. Sensibilidade. Sensibilidade. Capacidade de pegar os detalhes assim, sabe? Coisa que a gente não consegue enxergar. Pelo Elas- menos em casa é assim. E elas percebem o que a gente não imagina, né? Impressionante. E não dá para fugir do olho feminino Não. quando te pega no canto, né? Vamos lá, estamos aqui, o nosso brother Sidney vai acompanhar aí o pastor Jairo com o seu novo CD, que está fazendo um grande sucesso para a honra e glória de Deus, aqui na gravadora Novo Tempo. E o assunto de hoje são mulheres. Antes de apresentá-las, eu quero dizer também o que eu acho das mulheres. E para mim, uma das características que recentemente convivendo, também sou minoria, minha mãe, minha esposa, minha filha. Vai fazer o quê, né? Tem que ser minoria mesmo. Mas convivendo com a minha esposa Ellen, a gente percebe que uma outra característica feminina, por mais absurdo que pareça, e mais machistas que nós não concordemos, mulher tem uma força extraordinária. É força como a gente não imagina. É força para parir uma criança, é força para encarar mensalmente os desafios das cólicas, é a força no luto de uma maneira incalculável. Mulher é forte. E é por isso que quero dizer a você, querida telespectadora do Código Aberto, que você é muito bem-vinda e pode aparecer para o mundo fraca, mas Deus sabe a força e a fortaleza que você tem e que você é para a honra e glória do Pai do céu. Agora sim eu quero apresentar as nossas madames hoje. E aí, Nayara, exageramos aqui na valorização? Não, eu fiquei bem feliz com essa apresentação, sabe? É Acho mesmo? que essa vai ser uma das melhores lições do trimestre. A melhor, né? É isso mesmo? Melhor. A melhor, é verdade. Me fala agora vamos ter que abrir um pouquinho lá a casa, porque eu sei que o Leandro Sim. Quadros tem uma cor que ele não suporta. Até hoje eu me lembro que a gente quer brincar com o Leandro Quadros, deu alguma coisa cor de rosa para ele. Nossa, aí dá problema, viu? Né? Na amizade, abala a Então, amizade. é o machão mesmo, mas como que é aí? Ele não admite nada rosa, gravata rosa, e nem que seja um lilás. Não assim, aceita, eu também lembro não disso. Vai, de jeito nenhum. Só que aí veio a nossa menina, né, para quebrar um pouquinho disso daí. Amoleceu. Porque amoleceu completamente, né? Porque o Leandro é um babão, assim, Que por bom, ela. né? Então, ele vive carregando as coisas rosa para cima e para baixo, as bolsinhas dela. Então, quebrou Bom um pouquinho demais. desse preconceito. E aí, Ive, vamos falar de mulher. Olha, a Ive tá aí, ó, toda alegre, colorida, isso aí. Ive, diz pra gente, você é advogada, você vive um Brasil jurídico e um mundo. Me diz uma coisa, o papel da mulher. Para dar introdução nesse nosso assunto hoje, que vai ser sobre o Evangelho das Mulheres, cada vez mais a gente pode reconhecer o valor da mulher, mas ainda falta muito na sociedade para valorizar a mulher como mereceria, não é? Falta. E tanto falta que nós necessitamos de legislações estabelecendo essa proteção, esse reconhecimento.
se na história nós percebermos, Jesus quebrou um paradigma quando ele insere a importância da mulher. Mas até hoje a mulher na sociedade, no aspecto profissional, de destaque, na questão remuneratória no nosso país, ela ainda não é reconhecida à altura da sua capacitação profissional. Então, aqui eu não estou puxando sardinha para o meu lado de qualquer maneira, mas discorrendo sobre fatos. Pontuando uma realidade. Já que nós falamos de cidadãos, estamos falando de seres humanos. Mulher e homem são seres humanos. E ambos têm os mesmos direitos e ambos são amados por Deus da mesma forma. Mas socialmente, não é assim? E não só nessa questão jurídica, social, como você mencionou aqui agora, mas, assim, na prática da vida, sabe? Eu vejo muitos heterossexuais que falam que gostam de mulher por serem heterossexuais, homens que gostam de mulher, mas eu vejo como muitas vezes a mulher ela é usada como um troféu, sabe? Ela não é valorizada do ponto como deveria de ser, embora você falando, eu gosto de mulher. Tem muitos caras que gostam de ter uma mulher do lado para poder massagear o ego deles, de alguma forma mostrar que eles são conquistadores, vão objetizando a mulher assim na prática, no dia a dia, mas não se abrem para uma mulher, não conversam dos seus sentimentos mais íntimos para uma mulher. Parece que a mulher não está em pé de igualdade para poder compartilhar com eles a vida. Isso acontece no relacionamento, no namoro, no casamento, muitas vezes. E eu fico pensando assim, mas como que pode gostar de mulher, ou dizer que gosta da mulher, se ele não consegue enxergar na mulher uma companheira que, de fato, ele pode compartilhar tudo com ela, ou de enxergar ela no mesmo nível de igualdade que ele, né? Então, são nessas coisinhas simples assim do dia a dia que a gente vê realmente, não só nas questões profissionais, no mercado de trabalho, coisas por aí, que a gente percebe que ainda a mulher ela é colocada no segundo plano muitas vezes. É isso mesmo. Agora, Você valoriza a mulher pensando em si mesmo. Isso é um engano, é uma traição também. Exatamente. Né? Agora, pastor, eu vou fazer uma inserção aqui, só fazendo um parênteses, eu fecho. É claro que a sociedade em si tem um desafio de visualizar e respeitar a mulher, mas atrás de todo homem há uma mulher, há uma mãe que educa. Claro que sim. Então, aqui eu deixo a exortação para a própria mulher, na questão do respeito, na questão do ensinamento, porque é um desafio fazer de um garoto um homem. E este homem, quando se relacionar, vai espelhar o seu relacionamento materno. Então, atualmente, a forma como a sociedade enfrenta o papel da mulher também é responsabilidade da própria mulher. Prepare-se, porque o assunto hoje não é para ninguém sair fazendo passeata, ninguém fazendo aqui nenhuma grande revolução feminista, é apenas posicionar pela Bíblia a valorização que, inclusive, Jesus deu, dá e sempre dará por toda a eternidade para as mulheres. O autor, inclusive, desse estudo da Bíblia, ele pontua claramente a importância das mulheres no ministério de Jesus. Então, olha, de todos os nossos temas até hoje, eu já estou há mais de um ano com você, querida mulher, não sai e, rapaz, homem, vamos twittar, pôr no Facebook, usar as redes sociais. Quem sabe o nosso Facebook ali do Selfie do Código essa semana vai ficar todo cheio de homenagens, de gente que valoriza. Não é valorizar da boca para fora. O mundo aí, né, enche mulher de joia, enche mulher de vestido, enche mulher de viagem, mas a valorização maior você dá reconhecendo a posição de importância que a mulher tem perante a vida de todos nós. Não adianta. Hoje nós queremos valorizar e pela Bíblia, como é que Jesus tratou as mulheres? Não sai daí não, a gente já começa com uma oração toda especial, eu quero orar hoje por você. Vamos lá? Pai do céu, tu sabes que o estudo de hoje é muito especial. Tem muita gente ferida, tem muita mulher desvalorizada, tem muito homem que não entende as realidades das coisas. E tem muita gente, Senhor, que talvez esteja rastejando e assistindo esse código aberto com a sua autoestima despedaçada, com o seu reflexo no espelho turvo e talvez com os sentimentos melancólicos de completa desvalorização. Essa semana, abrimos a Tua Bíblia no livro de Lucas para descobrir mais do que nunca a verdadeira posição da mulher no plano da redenção. E por isso que Jesus veio para dar o exemplo. Que esse estudo seja extraordinário e não só mulheres, mas homens, que todos possamos terminar este estudo mais perto de Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Pastor Marcelo, por que o Evangelho das Mulheres? Quando a gente vê a situação da mulher no tempo de Jesus, se a gente fala que ainda hoje há muita dificuldade para a mulher encontrar o seu verdadeiro reconhecimento e espaço. E olha que a gente tem mulher presidente, né? A gente tem as mulheres aí alcançando todas as áreas aí de profissões e das realizações humanas.
No primeiro século, 2000 anos atrás, o negócio não era assim. As mulheres elas não tinham um espaço na sociedade, as mulheres não tinham direito a aprender a ler, as mulheres não tinham acesso à educação, as mulheres não tinham acesso a trabalho, as mulheres elas tinham uma vida mais reclusa, era uma vida doméstica, e a sociedade era montada dessa forma. Os homens, era uma sociedade patriarcal, os homens eles tinham o seu papel de destaque, de exposição, e as mulheres cuidavam das atividades domésticas, cuidavam da casa, e assim era naquele tempo. E foi assim durante muito tempo também na história. Não é? Nós vemos algumas mulheres de destaque aqui e ali na história da Bíblia, mas muito pouco, porque isso não era o comum, a mulher não era vista dessa maneira. Tanto que existe até alguns textos das tradições antigas dos judeus, do Talmud, por aí vai, que dão base para o divórcio. E há casos que chegaram até nós, de homens que se divorciavam das suas mulheres simplesmente porque elas queimavam comida, né? Ou então porque ela tinha joanete, sabe? Ou coisa do tipo. A pessoa ela descobriu alguma coisa, eu não gosto mais de você. E uma mulher divorciada, uma mulher que era colocada assim à disposição depois de ter sido casada, ela não tinha nenhum outro futuro, a não ser se tornar um pedinte na rua, mendigando, ou então uma prostituta. Não é? Então era muito difícil. A mulher ela não era muito valorizada naquele tempo. Ela não era nada. E você nunca ia discutir uma ideia com uma mulher. Né? Paulo até reflete um pouco dessa questão, não por iniciativa dele, mas ele mostra um pouco do preconceito da mulher do mundo antigo, quando ele fala que seria melhor para a mulher não ensinar, ou não repreender publicamente um homem. Ele fala assim, porque isso poderia não ser bem compreendido pelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, em Cristo não há distinção entre homem, mulher, entre gentio, estrangeiro no caso, judeu, não há distinção. Em Cristo todos nós somos um só. Fala, você homem acha que você é importante, mas você nasceu de mulher. Ele fala assim, você veio de uma mulher. Você só existe porque uma mulher existiu antes de você. Ele fala, então aprenda a valorizar também a mulher. Essa era a ideia do Evangelho, mas o aplicativo do Evangelho na sociedade é difícil, ele leva um tempo, não é? Para ele poder abrir a compreensão. No Evangelho de Lucas, nós vemos essa revolução que Jesus faz. Porque desde o comecinho do Evangelho, antes de Jesus já começar o ministério dele, nós vemos o papel de destaque que as mulheres já têm. Você vê Maria e Isabel, praticamente conduzindo a história, ali do nascimento de João Batista e também de Jesus. Não é? A Isabel é aquela que olha Maria grávida e reconhece nela a presença de Deus. Uma das primeiras que reconhecem ali a encarnação de Cristo é Isabel, e louva aquele ato ali. Maria, quando ela se coloca nas mãos do anjo e permite ser habitada pela semente do Filho de Deus ali dentro dela, ela manifesta uma consciência política, histórica, espiritual, social, que é uma coisa impressionante naquele cântico dela. Coisa que muito homem, muito teólogo, muito profeta, muitos líderes até hoje não conseguiram entender. O alcance que ela tem, a visão que ela tem da obra da redenção e a aplicação disso na vida, na sociedade, as transformações radicais que isso carrega, você vê isso na mente de uma menina que era adolescente. Isso logo no Evangelho de Lucas. Jesus ensina mulheres, ele se compadece com as dores das mulheres, ele cura as mulheres, ele é financiado pelas mulheres no Evangelho de Lucas. Então isso foi um escândalo para muita gente. E a gente vai discutindo essas coisas aqui também. Deixa eu ver as mulheres. Lucas, o Evangelho da Mulher. Alguns milagres incríveis, algumas alternativas que Jesus faz, algumas ações feministas incríveis de valorização de uma mulher. Isso faz a diferença para vocês hoje? Faz muita diferença. A gente viu na semana passada o tanto que Jesus revolucionou o conceito do sábado, né? E, mais uma vez, ele veio para revolucionar aí a valorização da mulher. E, para a gente, é claro que a gente se sente ainda mais valorizada, sendo que o Filho de Deus fez isso. E uma das mulheres que eu achei interessante nesse estudo foi Ana, porque ela reconheceu ali o milagre que estava ocorrendo, né, de Maria estar grávida do Filho de Deus, e a alegria que ela demonstrou em falar isso para as pessoas, em proclamar. Ela foi considerada a primeira evangelista, porque ela espalhou essa notícia. E a gente tem essa característica, não sei se é meio pejorativa, mas muita gente fala que as mulheres falam muito, né, e espalham, e é um Eu lado... acho que com a minha participação aqui no Código Aberto, esse conceito cai por terra. Eu acho sim. Mas Pastor é ao Marcelo, nosso respeito. com Ao nosso certeza, respeito, rara porque exceção. nós falamos muito. Aliás, acho que foi por isso que trouxeram ele, né, Ive? Então, é uma característica positiva também nesse sentido, né? De espalhar a mensagem. A gente tem que tomar cuidado para manter esse tipo de alegria e até assombro e pelas coisas de Deus, né?
como Ana teve. Agora, Mas olha pastora só. Dailson, eu me sinto muito amada por Deus ao perceber, na realidade, o redirecionamento do papel da mulher na história, no cuidado que Cristo teve em relação às mulheres. Sabe por quê? O evangelho de Cristo é um evangelho universal, é para todos, mas ele leva em consideração a diferenciação de cada um no aspecto da peculiaridade pessoal. Então, ele trata o cego de um modo, o aleijado de outro, a mulher de outra forma e o homem de outra forma. Há um princípio na Constituição que prega a igualdade de todas as pessoas. Mas, quando nós ensinamos esse princípio, as pessoas esquecem da segunda parte. É a igualdade na medida da desigualdade, no aspecto, eu sou diferente de você. Na realidade, eu tenho algumas necessidades que são diferentes de você. Não é possível falar que o homem é igual à mulher em todos os aspectos. Isso não significa que um seja menor do que o outro. Ok, eu queria te perguntar, Ivy, até aproveitando, a gente usa a expressão feminista, ela tem um lado de defesa da mulher, mas também tem um lado pejorativo, que daí você sai do extremo de um machista para uma feminista que também aí se coloca até acima ou na vontade de defender a posição, passa quase que para uma anarquia desesperada, que tem mulher que você não consegue nem cumprimentar, porque já está achando que tudo é problema, tudo é marginalização, tudo é preconceito, e você não consegue nem conviver com essas que vão para outros extremos. Queria falar com você um pouquinho sobre o feminismo, depois do intervalo, porque o assunto hoje está sendo bom demais. Mulheres, não saiam por nada e homens continuem, porque o Código Aberto hoje fala sobre o Evangelho das Mulheres. Já já a gente volta. De volta no nosso Código Aberto, voltado para as mulheres de maneira especial. E aqui eu quero ouvir a Ivy, que tem um background jurídico, mas também é uma mulher defensora dos direitos, mas também sem ir para o extremo. E aí surge a expressão feminista. Dizer assim que Jesus teve aqui posições de feminista no sentido positivo, de defender a posição, de dizer num ambiente onde o homem só mandava e a mulher não podia nem dizer que vivia, aí é um equilíbrio. Agora, o outro extremo desse ponto de equilíbrio. Há, nos movimentos sociais, um papel muito importante para a modificação das leis, para atender às necessidades sociais. Então, essas instituições organizadas, no geral, eu respeito muito. Mas isso não pode se confundir com o valor que a pessoa tem, nem com o papel que ela representa na sociedade. E quando uma mulher, na minha concepção, ela acaba por defender em demasia mais o feminismo do que o seu papel, eu estava aqui falando para o pastor Marcelo, provavelmente há uma certa insegurança em relação ao seu próprio, como eu posso dizer, em relação ao seu próprio papel frente à sociedade. Ou seja, quem é muito radical é inseguro em alguma coisa, pastor Dailson. Gostei. Então, nesse sentido, eu só preciso levantar armas quando eu não tenho certeza. Eu não preciso brigar quando eu sei de onde eu venho, para onde eu estou indo e quem eu sou para as pessoas. Ninguém pode falar quem eu sou, somente Deus conhece o meu coração. Então, eu penso que a mulher em si, ela tem um papel importante. Se perde muito quando ela quer medir forças com o homem e se colocar no papel de igualdade no sentido, eu tenho os mesmos direitos, eu tenho que agir como homem. Existem muitas mulheres que têm orgulho de dizer no mercado, não, mas eu sou homem nesse sentido. Eu sei fazer igualzinho a homem. Existem expressões assim no mercado, mas eu considero isso ofensivo, porque Deus deu à mulher um papel de beleza, delicadeza e importância. Imagina aqui, no Papel livro de mulher. Papel de mulher. Mas Claro. imagina que no livro de Ellen White, que se chama Desejado de Todas as Nações, ela diz assim, que o primeiro mestre de Cristo foi Maria, sua mãe. Olha aí. Quer dizer, cada ser humano inicia o seu maior aprendizado é com uma mulher. Quer maior papel do que esse? Vai ficar brigando por outras coisas? O que eu posso fazer, além de prezar por esta missão que Deus me oportuniza, é, então, utilizar das habilidades que Deus deu somente à mulher em outros tempos de atuação. Então, na área profissional, na área relacional. E a mulher tem o seu jeito especial. Isso Claro não que tem. menospreza o homem. Oxe. Mas ela tem um papel importante. Não é pelo grito que ela vai ser reconhecida. Bacana. Rainha máxima de todos os impérios. Mulheres, hoje a gente quer realmente valorizar aqui. A gente não quer aqui inflar ego. A gente quer apenas pôr no ponto de equilíbrio. Pastor Jairo, vamos lá. A Bíblia, o livro de Lucas, e as mulheres
seguiam Jesus, acompanharam o ministério de Jesus. E Jesus para uma turba inteira, porque uma mulher lhe toca, ou ele vai lá e vê uma viúva com um filho morto e ressuscita, e Jesus dá uma atenção especial para Maria na cruz. Olha aí o teu filho, olha aí tua mãe. Como é que é a posição da mulher na Bíblia para você? Você mencionou um ponto que me chama muito a atenção, que é exatamente, lógico, essa trajetória de Jesus com as mulheres, né? Não somente Lucas, os outros evangelistas mencionam, né? João, capítulo 4, a mulher samaritana e tal. Mas no final das contas, quando Jesus vai para a cruz, quem é que está perto dele? O evangelista Lucas diz que todos que conheciam Jesus acompanhavam à distância. Mas a gente sabe que 4 mulheres, pelo menos, estavam perto de Jesus. Todo mundo estava longe. 4 mulheres perto e o mais jovem dos discípulos. Ou seja, o jovem e as mulheres perto de Jesus. Eu acho que é exatamente isso que Jesus deseja hoje. Que as mulheres estejam mais perto dele, que os jovens sejam aqueles que estejam mais achegados a ele. Essa é a maior necessidade. E aí, naquele momento, Jesus demonstra pela última vez essa preocupação, dizendo, olha, João, aqui está sua mãe. Eu vou voltar, ela precisa de amparo, ela precisa de ajuda, cuida dela, por favor. Para você ver a sensibilidade de Jesus no meio daquela agonia, no meio de uma situação tão dramática e crucial para a história da humanidade, olhando para uma mulher e dizendo assim, olha, amigo, cuide dela para mim, por favor. Né? Meu pai. E aí, na sequência, você percebe que as mulheres sempre estiveram presentes. Como foi mencionado, elas financiaram a pregação do Evangelho no primeiro século, muitas delas. Alguns chegam a comentar, estudiosos da Bíblia, que elas, de fato, foram as primeiras discípulas, ou as verdadeiras discípulas de Jesus. Então, como igreja, a gente tem que reconhecer e valorizar, assim, porque o ministério é de todos os crentes, e dentro desse contexto, a mulher tem um papel muito importante. E na história da Igreja Adventista, por exemplo, a gente tem muitos nomes, Ellen White, inclusive. Né? Então, a gente tem que ter consciência, né, de como Jesus agiu em relação a esse grupo. É como nós devemos agir, como igreja, como corpo. Pastor Marcelo, uma citação fantástica do livro de João, é exatamente o momento da mulher, quando você vê a mulher fazendo parte daquela situação da viúva, que tinha um filho morto. Então era a solidão máxima, né? Além de ser viúva, já era solitária, como você mesmo colocou, o único filho e continuação dos sonhos dela morto. Então ela estava ali sem nenhuma perspectiva, nada. E Lucas narra isso, ele narra outros momentos das outras mulheres, o toque da fé. Parece que tem uma pincelada de um Lucas, além de médico, além de gentil, falando para gentios, um homem que percebia que poderia entrar um pouquinho mais nessas linhas e entrelinhas da posição da mulher. Lucas mostra 2 atitudes de Jesus. A atitude de empatia, de valorização, ligadas a como ele via a mulher, e ações dele, para poder realizar e tornar de maneira clara aquilo que ele enxergava. Né? Você mencionou aí, Jesus tendo compaixão, diz o texto que quando ele viu aquela viúva, ele se compadeceu dela, teve dó dela. Ele foi profundamente tocado por aquilo. E ele devolve o menino de volta para a mãe. Né? Ele era o arrimo ali da casa. Não era um menino, era um rapaz. Ela não pede a ressurreição do filho, né? Foi iniciativa dele. Foi iniciativa dele, isso daí. Você vê, por exemplo, aquela mulher pecadora que chora aos pés de Jesus. Aquela cena, para a gente hoje, ela pode não falar muita coisa. Mas imagina só, você está numa reunião de homens, na casa de um líder religioso, que era o fariseu. Né? Aquela mulher entrou ali, ela não foi convidada, não era uma reunião para mulheres. As mulheres não participavam de reuniões públicas com os homens. Ela entra como uma mulher ali qualquer e ela toca Jesus. E diz que aquela mulher era pecadora. Quer dizer, Jesus era considerado um rabi, um homem santo. Ao aquela mulher tocar Jesus, ela estava profanando um homem santo. E não só ela toca, como ela solta os cabelos dela. Isso era uma coisa impensada. Isso é um ato, é forte que eu vou dizer aqui agora, mas é quase um ato sexual. Pornográfico, porque os cabelos, eles sempre foram considerados na cultura do Oriente Médio como um dos itens mais sensuais da mulher. A mulher sempre se preserva, ela usa o véu para mostrar que ela tem marido, a autoridade do marido sobre ela. Em algumas culturas, até hoje, as mulheres escondem o rosto. Esse ato é um ato de intimidade de um casal. É isso que ela faz, em público. Os cabelos. Ela solta os cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos dela. E ela vai chorando sobre os pés dele, vai tocando o corpo dele. Quer dizer, isso é um ato de uma intimidade, de marido e mulher até. Na frente de todo mundo, Jesus olha aquela cena, todo mundo fica escandalizado com aquilo. Aí ele conta uma história sobre perdão, e fala sobre o perdão que aquela mulher estava recebendo dele. Né? E Jesus recebe aquela mulher, e ele tem misericórdia com as mulheres que são as mulheres marginalizadas, as mulheres da vida, como a gente fala. Você vê o carinho que ele tinha por elas.
Prostitutas tinham o prazer de estar na presença de Jesus, porque Jesus ele lidava com elas como pessoas, não como pessoas, objetos. E outra coisa interessante, Marta e Maria, duas amigas que aparecem no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João também, que faziam parte do círculo íntimo ali de Jesus. Tem aquela cena famosa de Marta fazendo todos os quitutes da casa ali para poder servir Jesus e os discípulos ali. E a atitude de Maria, como é que Maria estava? Assentada aos pés dele. Assentar aos pés é a postura de um discípulo com um rabino. Em algumas lições atrás, aqui em alguns programas atrás, eu me lembro que o Felipe Valente comentou a respeito sobre a seleção, não é? de um rabino com o seu discípulo. Como que era feita a seleção, como o negócio era rigoroso. Então, se assentar aos pés de um rabino, era só uma pessoa que tinha sido aprovada por aquele rabino. Você vê Maria assentada aos pés dele. E ele ensinando Maria como um discípulo. Ensinando Maria como se ela fosse um homem, por assim dizer, dentro da cultura da época. Aí Marta fica escandalizada com aquela cena. Isso não é uma coisa que mulher pode estar fazendo? Que absurdo é esse? Você não sabe o que você está fazendo? Daí ela fala assim, mestre, fala para ela sair daí e vir me ajudar. O papel dela não é ser discípulo, o papel dela é servir a casa. Aí ele fala, Marta, você está ocupada com muita coisa que não diz respeito. Ela escolheu a melhor parte. Quer dizer, ele inverte o papel. A mulher que era vista como aquela que serve a casa, não, eu quero que você também seja meu discípulo. Nossa. É isso que ele está fazendo. Isso é quebrar completamente a ordem social do momento. E uma coisa revolucionária, eu vou ler isso aqui só para fechar aqui meu pensamento. Lucas 8, verso 1 e 2. Olha o que diz aqui a Bíblia. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. É o que o pastor Jairo falou aqui agora. Não só Jesus, ele reconhecia a mulher como digna de receber o evangelho e ser tratada como o homem, entre aspas, no contexto, mas ele se deixava ser financiado por elas. Elas bancavam a conta dele, elas sustentavam Jesus e pagavam muitos gastos dele nas viagens que ele fazia. Então ele ainda se colocava debaixo do cuidado delas e não era nem o provedor, ele era provido por elas. Olha que coisa absurda. Ainda hoje muitos homens, mas não, eu que vou bancar aqui, uma mulher nunca vai pagar minha conta e tal. E acho isso bonito, né? Não que eu não estou dizendo que você não vá, que você tem que pagar também. É cavalheiro você pagar a conta da moça também. Mas assim, essa questão dessa inversão do conceito, né? Ele se deixou ser sustentado pelas mulheres. E ele era um homem. Né? Não, é só para complementar, mais uma quebra de paradigma que Lucas mostra que Jesus fazia. Jesus era um revolucionário do bem, né? Demais. Eu queria lembrar também que a mulher ela tem essa questão da sensibilidade para a fé também, pastor. A gente que convive com mulheres na igreja vê o quão elas são sensíveis para a fé também. Olha aí. E Lucas mostra isso, como essa questão de Maria, de se achegar ao pé de Cristo, de usar os cabelos. O quão de fé, de sensível para a fé, não é? Essa mulher se coloca, a mulher com fluxo de sangue, ela só tocar para mim já basta, não é? E você vê os fariseus ali andando com Jesus todo dia para pegar ele em alguma falta. Não, a mulher não quis nem aparecer, só tocar. Então, é uma sensibilidade para a fé tremenda, né? Eu amo as mulheres por causa disso. Pastor, dentro do que o Fábio falou, eu acho tão oportuno, porque eu tenho a oportunidade de participar de grupos de orações de mulheres há muito tempo. E eu percebo que na igreja você escuta mais mulheres contando de milagres e de orações atendidas do que homens. É verdade. E não é fazendo uma discriminação, mas essa questão, só de eu tocar. Eu nem pedi e Jesus atendeu do meu filho vir a ressuscitar novamente. Então, se percebe na mulher, na realidade da visão de Deus para com ela, colocando ela no papel espiritual de companheira do homem também nesse sentido. É porque Deus responde mais às mulheres ou porque as mulheres perguntam mais? As mulheres falam Pedem muito. mais. Elas falam, intercedem gostam mais. de conversar. E o exemplo da mulher, eu acho que é a mãe. Então, o cuidado da mãe com o filho, inclusive espiritual, eu vejo a minha esposa fazendo isso com os meus meninos pequenos, a mãe dela, quando faz isso com os meus filhos também, com os netos dela, assim, há um cuidado especial pela fé. A mulher tem um cuidado especial pela fé. Ela quer transmitir de uma forma especial. E isso é sensacional. Nara, você sente o papel da mulher? Sinto, me lembrei de um provérbio
que fala que eu acho que é Provérbios mesmo, se não me corrija aí, que a mulher sábia edifica sua casa. Esse é um papel assim muito necessário, né? Principalmente nos dias de hoje. A gente sabe que Deus deixou uma obra especial para a mulher nesse sentido, da família. Tem um papel que a mulher faz na família que o homem não pode fazer, é só dela. Ela que tem que estar ali, a mulher, de certa forma, ela molda o caráter do marido. Né? Fala de novo sobre isso. Como assim a mulher molda o caráter do marido? Molda o caráter no sentido de que ela que está ali convivendo próximo a ele, ela sabe a rotina, como que funcionam as fraquezas, as dificuldades. E a mulher tem aquele jeitinho especial que Deus deu para nós. A gente não pode perder isso. Não pode, porque daí é o que eu falei. Essas feministas destroem uma das coisas mais douradas, mais lindas e encantadoras, que é um jeito feminino que o homem não tem. E isso não é submissão, isso não é perda de poder, isso não é redução de valorização, mas é um encanto que a mulher tem, como você vê lá na Bíblia, lá na história de Davi, toda a situação de mulher, quando ela sabe, ela tem uma estratégia que ela consegue fazer coisas que talvez nós não conseguiríamos. Isso não é ruim, isso é lindo. Né? Exatamente. E também não pode ser uma manipulação, né? Porque muitas mulheres utilizam desse jeitinho para conseguir coisas do marido, né? E até para fazer ele mudar de opinião, como Dalila fez com Sansão, né? Certíssimo. Pastora Dailson, e dentro do que a Nayara está falando, eu penso que nessa nossa discussão é importante situar o papel das mulheres, como o Lucas fez, mas tão importante ou mais é a mulher ter essa noção da responsabilidade que ela tem na sociedade. Porque a mulher casada tem essa ascendência sobre o seu esposo, ela está ali para edificar a sua casa e o seu lar. Aí a mulher que ainda não se casou, ela também tem um papel, porque demonstra-se, inclusive na palavra, a profetisa Ana, que já estava viúva, não tinha mais ninguém, mas ocupava os seus pensamentos e conseguia estudar as Escrituras, se tornou aí também aquela que era preleitora da palavra. Então, toda mulher tem esse jeito especial para ter ascendência sobre a sociedade, para educar, amar, para, através das suas mãos, levar cura também. Claro. A mulher tem esse papel importante. Tem que chamar o intervalo, gente. Mas olha só, mulher, o programa de hoje ainda tem o terceiro bloco e a gente quer valorizar mais do que nunca aquilo que você é. Gostei do que a I falou. Não adianta todo o universo valorizar uma mulher que não se valoriza. Não adianta o que você vê no espelho refletido, adianta aquilo que você vê dentro de você refletido. E aí nós estamos hoje gastando uma semana numa temporada dessa do Código Aberto para valorizar mais do que nunca aquilo que Jesus valorizou. Jesus valorizou as mulheres. E acho lindo uma citação que diz: o melhor amigo da mulher é Jesus. Jesus é o seu melhor amigo. Pronto, acabou. Você não precisa de nada mais do que as pessoas te dizerem aquilo que Jesus já disse. Então, antes de chamar o intervalo, não esquece. Mulher, você é muito mais do que você tem imaginado, pensado e sentido. Você precisa entender a tua própria valorização, que foi provada por um Cristo que veio de uma mãe, priorizou as mulheres no seu caminho, na cruz lembrou-se das mulheres e ainda volta para levar as mulheres para o céu. Você faz parte desse plano estratégico de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos, que a gente quer discutir um pouquinho mais essa questão da autoestima feminina para deixar um super recado para você que está acompanhando o Código Aberto e ainda vamos ter a música especial do Pastor Jairo aqui com a gente. Já já a gente volta. Código Aberto especialíssimo dessa temporada, falando sobre o Evangelho das Mulheres. Está fazendo bem para você? Não é apenas para ser aquele perfumezinho que você sente, ai, fiquei agora com o meu ego nas alturas. Não é isso não. Jesus veio aqui para posicionar a importância, a relevância e a dignidade da mulher. A gente já vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso, mas vamos dar uma pausa para o louvor. Jairo, que é minoria absoluta em casa, esposo de uma mulher, pai de uma mulher. E aí, Jairo, vai cantar o que pra gente? Vou cantar a música Há um Deus, uma música que fala de confiança, dependência do Senhor. Vamos lá. Se a lágrima cair, se a dor
parece não querer sair. Quando tudo escurecer, quando a fé desfalecer e me fizer descrer de tudo, mas eu sei. Há um Deus que vai além do que eu posso ver, vai muito além. Quando a música cessar, quando a amargura silenciar, a paz, se o medo me encontrar, se a noite então chegar e parecer não ter mais fim ainda, eu sei. Há um Deus que vai além do que eu posso ver, vai mais além. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei. Ainda que não veja, eu confiarei. Eu sei, há um Deus que vai além do que eu posso ver, vai muito além. Eu sei que esse Deus vê meu coração e vai muito além, vai mais além. Eu sei, há um Deus que vai além do que eu posso ver, vai mais além. Eu sei que esse Deus vê meu coração e vai muito além, vai mais além, me amar, me amar. Que espetáculo! Olha, melhor música impossível. Mulher, moça, jovem, garota, eu estou falando com você agora. É esse Deus que vai muito mais, vai muito além de tudo aquilo que a sociedade impõe muitas vezes como estereótipo ou rótulo. Queria abrir para vocês os momentos finais desse programa. Todo dia eu deixo um recadinho no selfie do código e eu acompanho, às vezes tem 200, 300 observações ou até mais de argumentos, de gente que manda recadinho, reações daquilo que a gente grava. E me surpreende a quantidade, naturalmente, de mulheres engajadas nas redes sociais. É um número sempre maior do que o dos homens.
Talvez eles até compartilham, mas não deixam recados, tanto quanto as mulheres que gostam de dizer, pastor, essa mensagem fez a diferença para mim. Mas eu agora me lembro de inúmeras vezes que eu deixo ali um recado e sempre tem várias que deixam uma frasezinha assim, pastor, era o que eu precisava ouvir, o senhor não sabe o que eu estou passando, minha vida está destruída, meus sonhos estão despedaçados, pastor, obrigado, foi o alento de céu no inferno que eu estou vivendo e por aí adiante. A vocês, para encerrar esse programa, tem muita mulher que se sente sangrando, com o filho morto, sem o espaço para a vida, talvez não podendo sentar aos pés de ninguém, talvez miserável, discriminada, machucada, manchada, tudo errado, invadida pelo mal. O que a gente pode deixar como posicionamento para uma mulher cujos sonhos se despedaçaram? Jesus chegou para a mãe de Naim, ela estava ali em prantos, né? Uma viúva que ainda ia perder o filho. Ele falou, não chores. Isso tem muito impacto para mim, porque é um Jesus que se preocupa com a minha dor, se preocupa com a dor de todas as mulheres, dos homens também. Mas ali, naquele caso especial, eu me sinto confortada por ter um Jesus que eu posso buscá-lo a qualquer momento, que ele vai ter a misericórdia, que ele vai ter graça para me oferecer, vai ter perdão, e ele vai ter respostas também para as minhas dúvidas, para os meus questionamentos. Então, isso, não chores, é um Deus para mim que me conforta. Tem alguma regra, tem algum passo, não sei, um guia para a mulher trabalhar com a sua autoestima e ela se sentir melhor, Bergamo, pelo que a gente viu em Lucas? Lucas 18 conta a história, conta uma parábola, Cristo contando uma história, sobre uma viúva que talvez seja assim, o ápice da necessidade. Né? Naquele tempo, uma viúva, né? Necessitava muito, tanto que a lei de Israel dizia para o povo ajudar as viúvas. Né? E essa parábola fala de um juiz que, além de não ajudar, perseguia. Não é? Essa viúva era vítima de injustiça, vítima de fraudes, mas ela persistiu e até que o juiz entregou para ela o que ela queria. Então, acho que não tem outra saída, é a persistência na fé e na oração. A persistência na oração, como Cristo nos ensinou, acho que é a saída para a mulher que está nesse momento difícil, fazer como essa viúva, persistir na oração. Ive, um passo a passo, tantas mulheres que você lida no direito civil, no mundo jurídico, mas não falando agora do aspecto legal, mas existencial de mulheres que talvez estejam desfilando pelas ruas, mas rastejando no seu coração. E a mulher sabe disfarçar a embalagem, ela sabe usar uma embalagem de sorriso, bolsas, maquiagem, cabelo arrumado, mas por dentro destruída. E talvez hoje seja o código aberto mais especial para a gente falar para uma jovem que está assistindo exatamente nesse momento, se sentindo modelo por fora e um nada por dentro. Eu vou falar como amiga de alguém que se sente assim. Então, o que eu posso compartilhar é dizer que você é muito amada. E a palavra de Deus mostra um amor muito genuíno e especial pela mulher. Não mais do que o amor que ele tem pelo homem, mas um amor muito oportuno à mulher. E se essa mulher, essa menina ou adolescente que nos escuta, se sente assim desfacelada, a minha dica é que ela busque compreender mais desse amor. Não se olhe no espelho, mas olhe primeiro para Deus. Se for necessário buscar ajuda, pastor Adailson, que o faça, porque a mulher, ela também é feita de hormônios, de certas alterações. Ela estar atenta à sua própria saúde é fundamental. E isso, as mulheres muitas vezes se furtam. E nas relações elas acabam por onerar, sem saber que às vezes falta uma vitamina, uma certa determinada alimentação específica, um certo cuidado especial. Que ela tenha amor próprio de se cuidar, não no aspecto de beleza, mas de se cuidar ao relacionar-se com Deus. E mais, se relacionar com o outro, eu ser noiva, ter alguém, um companheiro é importante. Mas mais do que isso, é preciso que eu seja a melhor mulher que eu posso ser. Então, eu posso ser uma excelente amiga para alguém, independente do meu relacionamento. Eu posso ser intercessora de alguém, eu posso ser a melhor filha que Deus criou para que eu seja. Eu posso ser a melhor missionária na região onde eu convivo. Essa mulher que se sente destruída, hoje é o dia de recomeçar. Amém. E cada dia é um novo recomeço. Eu desejo sinceramente que ela vá ao espelho e repita o que está em Cântico. Tu és muito amada e é muito bela. É muito Amém. bela. E Deus ama, Deus ama.
é preciso repetir, repetir, diariamente repetir. Talvez ela pense assim, eu preciso que alguém repita para mim. Você está falando isso porque você tem alguém, não sabe o que é estar só. Não é assim. É preciso, primeiro, que eu me ame e, assim, me conheça para que eu seja capaz de amar o outro de maneira plena. É isso que Deus quer nos ensinar. Super recado de mulher para mulheres, né? Pastor Marcelo, elas receberam a informação da encarnação, Isabel e Maria. Tinha lá uma profetisa Ana, que velhinha, ainda conseguiu ver a realização da profecia. Elas estavam ao pé da cruz, elas foram as primeiras a ouvir falar na ressurreição. Jesus sempre dá o recado de puxar as mulheres para perto. Tua mensagem para essas mulheres que talvez estejam se sentindo destroçadas, né? Como pastor, eu lido muito com as mulheres, na prática assim, da vida da igreja. E eu vejo como elas se dedicam para levar Jesus para a família delas. São mães intercedendo pelos filhos, são esposas intercedendo pelos maridos, são filhas intercedendo pelos seus pais. Eu vejo como elas se dedicam para sempre levar Jesus para outras pessoas. Tudo que vocês falaram aqui, eu vejo resumido no meu recadinho aqui para as mulheres da seguinte forma. Não procurem se masculinizar para buscarem ser valorizadas. Talvez esse seja um dos maiores erros das ideologias feministas. Vocês estão matando a essência da beleza que Deus colocou dentro de vocês. Não é masculinização. Muito pelo contrário, vocês serem femininas como vocês são. Sabendo que Jesus, ele entende as suas lutas, ele entende a sua dor, ele entende as suas dificuldades, ele entende o seu sofrimento, mas ele te capacitou com uma gama de dons e de possibilidades para que você fosse aqui nesse mundo um bálsamo, um lenitivo, um alívio, para que fosse a presença dele aqui. Há um ministério especial que só você pode cumprir, representando e significando a presença de Jesus na vida de muita gente. Deus mesmo na Bíblia, quando ele compara o amor dele, ele faz isso nos termos femininos. Pode uma mãe esquecer dos seus filhos? Eu não vou me esquecer de vocês. Então, a mulher, ela tem essa capacidade de trazer esse lado feminino de Deus para a nossa realidade. Então, deixe ser usada, não se desvalorize. Não fique dependendo, como a Ivy falou, de alguém mostrar o seu valor. Porque quando a gente também não tem o nosso valor, até quando você tem alguém, o relacionamento não é bom. Porque você vive sempre aquele papel subserviente na dependência. Pelo contrário, Jesus conhece você, você tem valor aos olhos dele, e mais do que querer servir apenas um ministério para mulheres, porque às vezes acontece isso, as mulheres têm os ministérios delas só. Sirva a todos, porque Deus quer que você seja uma bênção na vida de todos também. Amém, pastor. Eu queria deixar um minutinho para o Jairo. Geralmente o cantor não fala nessa hora, mas você é um pastor e é um ministro, e a gente imagina o apoio que a Sabrina dá para o teu ministério. É importante o Código Aberto dar esse espaço para você reconhecer, porque às vezes elas não aparecem no palco, não cantam num quarteto, não gravam CD. Mas talvez sem elas muita coisa não ia acontecer. Não aconteceria. Um dia fizeram homenagem para nós, levaram a gente à frente, o quarteto todo, mas não deram presentes para a gente, deram presentes para as esposas. E aquilo me emocionou de um jeito assim incrível, porque realmente são elas que dão o sustento, né? Dão esse suporte emocional, essa segurança de que os filhos estão bem em casa e permitem que a gente faça aquilo que Deus chamou para que a gente fizesse, né? Eu acho que esse assunto é relevante demais, muito importante, eu acho que está sendo bênção para muita gente. Porque, por exemplo, outro dia, saindo de uma igreja, uma senhora chegou para mim dizendo: pastor, eu vou pregar na quarta-feira, será que eu posso pregar? Porque eu não tenho dúvida se eu posso pegar o microfone e testemunhar de Jesus. Eu falei: irmã, se algum ser humano diz para o outro que ele não pode testemunhar a respeito do Jesus que tocou a sua vida e transformou, essa pessoa que está dizendo isso não está sendo usada por Deus. Então a gente tem que expulsar esse tipo de pensamento, de ideia, definitivamente de todo o nosso meio, seja religioso, social. A gente tem que realmente enxergar as pessoas pela ótica de Deus, né? E é muito bom quando a gente vai para o livro de Lucas e a gente consegue enxergar a mulher pela ótica de Cristo. Eu acho que isso ajuda a gente a se relacionar com Ele, dentro da igreja e socialmente também. Que seria de nós sem elas? Sim. Existem dores que só uma mulher passa. Existem lágrimas que só a mulher derrama. Existem vales que só uma mulher enfrenta. E talvez de uma maneira muito pessoal, registro nesse finalzinho de programa, a admiração. Nos últimos 2 anos eu vivi bem de perto, por isso que eu traduzi a força como uma característica que eu vejo da mulher.
Minha mãe contrariou um câncer na mama esquerda, e a gente passou de perto essa luta feminina de vales onde milhares de mulheres passam. Minha esposa, no final do ano passado, perdeu sua mãe num acidente, e a gente vive de perto o luto como Deus dá força, que você não sabe de onde para uma mulher sobreviver e continuar avançando. Essas são as experiências que eu tenho, o pastor deve ter as suas, a Ive, o Fábio, Nayara, o pastor Jairo, Sidney, mas a gente se relaciona ou como mulher por ser mulher ou como homem por estar perto de uma mulher. E eu olho para você e digo, mulher, no final desse programa, não vai ter valido nada a pena se você termina esse programa de maneira teológica, bíblica, entendendo que está tudo certo. O que a gente quer de maneira profunda, visceral e existencial mostrar para você, mulher, você faz parte dos planos de Deus. Jesus é o seu melhor amigo. Nada acontece por acaso. E mesmo que você tenha sido desvalorizada do lado de cá do céu, saiba que aos pés das mães que nós filhos iremos debruçar nossas coroas para agradecer. Obrigado, mãe, eu sei de onde eu vim. E homem só é machista quando para de olhar para o próprio umbigo e vê que ali mostra a verdadeira geração de onde ele veio. Fomos gerados por uma mulher, né, pastor? Uma mulher me gerou, e é o umbigo que grita a posição da mulher. Por isso eu digo a você, estão te machucando, estão te agredindo, estão te isolando, estão falando mal de você, estão sentindo inveja de você, estão traindo você, estão imoralizando você. Mulher, tudo isso existe porque o diabo sabe o potencial que uma mulher tem de revolucionar impérios quando essa mulher é contagiada pelo céu. Uma mulher munida do Espírito Santo ninguém segura. Não tem exército capaz de derrotar uma mulher cujo Deus é o Senhor. Então entenda, eu queria hoje abrir meu coração, porque eu sei que eu falando isso, eu estou falando para minha mãe, para minha esposa, talvez para minha filha daqui a alguns anos, quando ela entender esses recados. Mas olhando para você, jovem, acaba esse código aberto agora. Vai lá no Face, deixa uma declaração, um testemunho, ou liga para alguém, ou você que é homem, está sentindo vergonha, liga agora para a pessoa que você ama e que te amou tanto e diga, olha, desculpe, eu acho que eu preciso reconhecer mais aquilo que Jesus reconheceu. Está em Lucas. Então não é por acaso que Jesus parou para dar atenção para a mulher. Talvez seja o mínimo a gente parar um pouco para reconhecer a bênção, a dignidade e a importância de valor inestimável de uma mulher que nos acompanha no ministério, no pastorado, na profissão, na vida, na educação de uma criança, nas portas dos cárceres ainda sendo fiéis e honestas a homens que nem mereceriam. É absurdo o amor de uma mulher. Então, jovem, esse foi um código extraordinário para você. A gente encerra aqui para que você entenda mais do que nunca o perfume da bênção de Deus no seu coração. E segure o chão, porque ele treme, com uma mulher comprometida com o céu. Amém? Ele te ama muito. E a gente se encontra aqui no próximo programa Código Aberto, onde a gente estuda a Bíblia de um jeito diferente para os homens e também para as mulheres. Até o próximo programa Código Aberto. Eu te espero lá. Tchau, tchau.